A graça e a paz do Senhor Jesus, meus caros jovens, um bom dia a todos. Hoje, no dia 3/5, nós vamos falar sobre a quinta lição dos jovens, que tem como título Confirmando o Concerto. O texto do dia, ele nos diz o seguinte: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Está em Atos, do capítulo 7, do versículo 39. A síntese nos diz que Deus firmou um concerto conosco mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo. Tá bom? O texto bíblico da leitura em classe, ele está em Josué capítulo 5, do versículo 2 ao 12. Por favor, leiam aí em casa. Eu não vou ler agora para não tomar o tempo na nossa lição e deixar o vídeo muito extenso. A introdução, ela nos diz que Deus, ele firmou uma aliança com Abraão. Só que Abraão, ele tinha que fazer uma demonstração cumprindo a parte dele dessa aliança. E era justamente a circuncisão. Não somente ele tinha que fazer, mas os homens que estavam na casa dele, tá bom? E ao longo da revista nós vamos entender o que é melhor essa circuncisão. Nós vemos aqui também que Deus instituiu a festa da Páscoa, tá bom? E essa Páscoa, essa festa, tá? Ela foi primeiramente praticada na saída do povo do Egito e depois no deserto, tá? Foram os dois momentos que ela foi praticada inicialmente, tá? Agora o Senhor, ele estava ensinando o povo dele que tinha que ter obediência e também uma devoção, tá bom? Obediência aos rituais que Deus instituiu e também obediência à sua palavra, tá bom? Firmando assim o concerto que foi feito com Abraão. O Todo-Poderoso, né, ele lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém ele requeria deles, como requer também da sua igreja, né, uma atitude de fé. E no caso dos hebreus, essa demonstração de fé, ela era praticada na carne e também na obediência que eles deveriam ter à lei, à palavra do Senhor, tá bom? Então, nós vamos agora entender um pouco melhor o que seria isso, o que seria a circuncisão, o que é a celebração da Páscoa, tá bom? E por que a igreja hoje não precisa fazer a circuncisão. Nós vamos tentar entender um pouquinho disso e o porquê que Deus reafirmou esse concerto com Josué, falando que todos os homens deveriam refazer a circuncisão, ou seja, fazer a circuncisão, porque eles deixaram de fazer por um período enquanto estavam no deserto, tá bom? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus, é o primeiro tópico da nossa revista. A aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão, ela é uma cirurgia, tá bom? Onde consiste a retirada do prepúcio, que é a pele que recobre a glande, ou seja, a cabeça do pênis. É retirado apenas essa pele que recobre a cabeça do pênis. Essa remoção, ela não é uma coisa, assim, somente de saúde, mas para os hebreus ela representa um ritual, tá? Ela é uma prática ritual para o povo hebreu e traz em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Ou seja, quando o povo pratica a circuncisão, eles estão aqui confirmando a aliança que foi feita com Abraão, ou seja, eles estão se afirmando como herdeiros de Abraão, como descendência de Abraão, e assim crendo na promessa que foi feita a Abraão, que o seu povo escolhido é este e que herdaria uma terra, a terra que mana leite e mel. Só que eles também deveriam cumprir a palavra, obedecendo, inclusive, aos rituais que Deus determinou para que fossem feitos, tá bom? Então, é uma marca de Deus também para eles, tá? Porque distingue o povo hebreu dos demais povos. O homem hebreu, ele era
distinguido dos demais por conta dessa circuncisão. É uma marca deixada no próprio corpo que afirma que eles são um povo de Deus, um povo separado de Deus, um povo que serve a Deus. Deus chama o seu povo, elege esse povo por meio de Abraão, e a marca que faz a característica marcante neles, assim, uma característica que distingue ele dos povos é justamente a circuncisão, tá bom? E é uma marca de fé. Veja bem, quando Moisés tira o povo do Egito, ele leva esse povo para o deserto, tá bom? É celebrada a Páscoa, primeiramente saindo do Egito e depois no deserto. Mas olha que interessante. Aqui na revista diz assim: é triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Olha que interessante. A geração que saiu do Egito já praticava a circuncisão. Só que era uma circuncisão na carne. Os lábios e o coração deles não queriam servir a Deus, tanto que eles queriam voltar ao Egito. As dificuldades que eles passaram no deserto, mesmo sendo supridos por Deus em tudo, ainda assim para eles preferiam voltar para o Egito, ficar lá, porque era melhor para eles. A gente vê aí que essa geração foi reprovada, tá? Ou seja, era uma marca que era um requisito até mesmo para ser guerreiro. O povo hebreu, para ser guerreiro, o homem hebreu, para ser um guerreiro, ele tinha que ser circuncidado. Se ele não fosse circuncidado, ele não servia nem para ser um guerreiro. Para celebrar até mesmo a festa da Páscoa, para se comer na festa da Páscoa, ele também deveria ser circuncidado, senão ele não poderia, tá? Até com Moisés teve um evento que ele não circuncidou o filho dele e ele teve que fazer isso. Deus queria até mesmo matar Moisés porque ele não cumpriu a ordenança. Ele sabia dessa ordenança, não cumpriu no tempo apropriado e deveria ter sido feito dessa forma, tá bom? Então, veja a seriedade disso. Obviamente Moisés não morreu porque cumpriu a palavra do Senhor, tá? Mas aqui a gente vê o cuidado que Deus tem, ou seja, era um requisito importantíssimo para o povo hebreu e não deveria ser, em hipótese alguma, renegado, tá? No começo aqui eu falei em questão de saúde pública, tá? Vou deixar um adendo aqui só para vocês entenderem. A pele do prepúcio, se o homem tem essa pele, ele tem que limpar, higienizar na hora do seu banho e lavar. Se ele não limpar isso, cria-se camadas de sebo e, enfim, de bactérias por baixo dessa pele. E se não cuidado, pasme, pode causar até a necrose e a perca do membro. Ou seja, quem tem, faça o favor de tomar muito cuidado com isso e se limpar direitinho. Os hebreus até nisso tinham um avanço aí que naquela época era inacreditável. Eles não pegavam infecção por conta desse tipo de situação porque eram circuncidados. Olha que coisa interessante. Deus não fez uma coisa simplesmente por fazer. Havia também um cuidado, tá? Não estou dizendo com isso que nós precisamos fazer isso hoje. Preste bem atenção, tá bom? Agora, indo para o tópico 2, nós vemos aqui um lugar chamado Gilgal. O povo entrou com Josué já na terra de Canaã. Eles agora já tomaram posse da terra, só que para permanecer na terra, eles deveriam agora fazer a aliança ser renovada, o concerto de Deus ser renovado, tá bom? No deserto, por um período, o povo o que foi nascendo, não foi sendo circuncidado. E nem mesmo a festa da Páscoa foi celebrada novamente. Só foi por 2 vezes, como eu disse, na saída do Egito e depois no deserto. E depois disso, como o povo não estava a fim de cumprir a vontade do Senhor, não adiantava simplesmente fazer um ritual. Eles não estavam mais a fim de servir o Senhor, essa primeira geração. Eles queriam voltar para o Egito.
Tanto que eles ficaram no deserto por um período muito longo, as pessoas foram nascendo no deserto, e os homens que foram nascendo, eles não foram circuncidados. Agora, essa segunda geração que já entrou na Terra Prometida, ela tem aqui uma tarefa a se fazer. Já eram homens feitos, na maioria, havia crianças, é óbvio, mas a maioria eram homens feitos, e eles constituiriam os guerreiros para poder defender o povo e assim lutar nas batalhas para poder defender a Terra Prometida, para tomar posse dessa Terra Prometida, tá? Só que agora já eram adultos, tá? E aqui o instrumento que foi usado para poder fazer a circuncisão foi uma faca de pedra lascada. Então todos tiveram que fazer a circuncisão, já adultos praticamente, tá? E ali eles ficaram em Gilgal. Esse Gilgal é o lugar da aliança, já é dentro da Terra Prometida, tá bom? Ele foi o local da renovação da aliança com o Senhor, tá? E ali havia um ambiente de comunhão com Deus. Ali a gente vê que eles tiveram que ficar um período. Por quê? Porque, gente, eles fizeram isso adulto. Não tinha anestesia. Eles tiveram que ficar por um período se recuperando dessa cirurgia. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa, o cara que faz isso adulto, sem anestesia, com uma faca de pedra, ele não vai conseguir lutar depois. Então, ele não vai conseguir nem andar. Ele vai ter que ficar um tempo de boa, quietinho, sossegado, se recuperando, tá? Para poder depois enfrentar as batalhas que estariam por vir. Então, aqui a gente vê que foi algo difícil para eles, tá? Um pouco complicado, mas por meio até mesmo da própria lei mosaica, eles tinham cuidados de asepsia que naquela época eram realmente inovadores, e ainda hoje, tá? O cuidado com a higienização das mãos, tudo, eles tinham um cuidado inacreditável. Então, é bem provável que nem infecção eles não tiveram, porque eles tinham uma asepsia muito grande em relação a isso, própria da lei do Senhor, tá bom? Era um lugar também de exaltação. O Senhor disse que ele estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, ou seja, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Eles estavam agora sendo limpos daquela carga que vinha do Egito, daquele opróbrio, daquela coisa do Egito que estava instigada ainda naquele povo. Veja bem, a primeira geração que estava no deserto não entrou na Terra Prometida, somente Josué e Calebe. O povo foi circuncidado na pele, mas era incircunciso de coração, porque não queria temer e nem obedecer ao Senhor, não queria cumprir a sua vontade. Tá? Agora não, agora com Josué era diferente. Josué estava guiando esse povo e foi refeita essa aliança, o povo cumprindo a vontade do Senhor, crendo que era sim descendente de Abraão, e com isso eles tinham uma obrigação de fé e uma obrigação de obediência para cumprir, tá bom? Então aqui aquele opróbrio da escravidão do Egito, que foi imposto pelo Egito, isso tudo foi assim removido. Isso não dizia mais respeito aos vexames, aos escárnios que os israelitas suportaram, tá? Ou mesmo pelas condições degradantes que eles viveram, a vergonha, isso tudo passou. Agora eles estavam num local onde teria abundância de tudo e não teria mais servidão, eles não teriam mais aquele vexame de estar sendo obrigado a fazer as coisas para sobreviver. Isso acabou, isso acabou. Agora eles seriam senhores da terra, eles seriam senhores do lugar onde eles estavam tomando posse da terra que mana leite e mel, tá bom? E era um lugar de prosperidade, eles estavam em um lugar que tinha tudo em abundância, água, alimento, nada eles tiveram falta, tá? No deserto eles tinham que tomar água da rocha, agora não, eles iam ter a abundância da água pela chuva, pelos próprios poços que tinham no lugar, pelos rios. Eram poucos os rios nessa região, sim, mas eles não tiveram falta de absolutamente de nada. Deus, ele
cuidou do seu povo em absolutamente tudo, mas havia sim a necessidade de cumprir essa ordenança, esse ritual que foi firmado com Abraão. O povo hebreu não poderia desprezar esse ritual em hipótese alguma, tá bom? Agora, quanto à celebração da Páscoa. Veja bem, foi feita a Páscoa na saída do Egito e no deserto. Como o povo estava desobedecendo ao Senhor, Deus tolerou que a Páscoa não fosse mais celebrada todo ano no deserto e nem mesmo a circuncisão fosse feita. Agora estava se retomando essas práticas, porque aquele povo do deserto, aquela primeira geração, não queria servir ao Senhor de coração íntegro, não queria obedecê-lo. Então esse ritual foi cancelado por um momento. Deus tolerou por um momento. Agora que o povo já está entrando na terra prometida, já entrou, né? Eles estavam agora retomando essas práticas. E agora a Páscoa ela foi celebrada novamente, ou seja, a primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob orientação de quem? De Moisés, tá? Eles cumpriram a primeira Páscoa no mês 10 de Abib com o cordeiro. Esse cordeiro foi sacrificado, o sangue dele foi passado nos umbrais das portas. Assim veio o anjo da morte e ele não ceifou os hebreus, porque o sangue do cordeiro estava nas portas do povo hebreu, tá bom? Aqui a gente vê que a praga que veio, o anjo da morte que veio, só ceifou vidas do povo hebreu, porque eles estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. Olha que interessante. Aqui, um ano depois dessa celebração, eles já estavam no deserto. Se você ler lá em Números, no capítulo 9, versículo 1 ao 3, você vai ver essa celebração, tá bom? Só que foi feito ali e ali parou. Não teve mais. O povo, ele até pensou em invadir Canaã quando eles estavam ainda no deserto, mas desistiu. Em seus corações, eles queriam voltar para o Egito. Então, esse povo não estava preparado para poder invadir a terra, para tomar posse da terra que foi prometida para Abraão. Eles não estavam mais crendo no conceito que foi feito com Abraão. Então, a Páscoa, ela deixou ali de ser feita, ela deixou de ser celebrada, tá? Até o dia em que a geração entrou na Nova Canaã. Quando o povo entrou de novo em Canaã, aí sim retoma aqui agora a celebração da Páscoa. A Páscoa, ela é um memorial judaico perpétuo. É uma celebração perpétua, ela não pode ser interrompida, podemos dizer assim. Perpétua é algo que não para, vai continuar para sempre, tá bom? A Páscoa foi estabelecida como um memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência, né, dessa celebração tão importante por 39 anos. Por que ele suportou essa ausência? A falta dessa celebração por causa do povo que não queria servi-lo. Tanto que esse povo da primeira geração não entrou na Terra Prometida, tá bom? Agora, depois da circuncisão em massa do povo liderado por Josué, o povo aceitando o conceito que foi feito com Abraão e demonstrando isso na sua própria carne, falando que iria demonstrar na carne a aceitação dessa aliança, obedecendo e tendo fé, agora esse povo estava pronto e preparado para voltar a celebrar a Páscoa do Senhor, tá bom? Assim, o Senhor, ele autorizou essa celebração ser iniciada novamente, e como visto, era a terceira vez que eles estavam celebrando a Páscoa, tá? A primeira foi na saída do Egito, a segunda aconteceu no deserto, e agora, um ano depois, em Números, né, a gente vê, e agora a terceira vez, ela é ocorrida justamente quando eles já aportavam a Terra Prometida. Por que a Páscoa é tão importante? Porque a Páscoa, ela é um símbolo poderoso, ela é um símbolo do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que coisa maravilhosa, o sangue do Cordeiro impediu que os primogênitos dos hebreus morressem quando o anjo da morte passou.
Hoje, o Cordeiro de Deus, ele já morreu naquela cruz, vertendo o seu sangue por todos. O preço foi pago. O que foi feito no passado apontava para o Filho de Deus que estava por vir. O Filho de Deus cumpriu a lei do Senhor, todas as exigências, morreu na cruz, verteu seu sangue puro, sem pecado algum, e assim hoje é o nosso Deus, é o nosso mediador. Então aqui a gente vê a importância da Páscoa, a importância desse ritual para o povo hebreu, porque que ele era um ritual perpétuo, tá bom? E em Cristo a gente vê que isso culminou no Calvário com seu sacrifício, tá? Então não se trata de uma mera civilização cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, Criador do universo, ao qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade dos seus pecados. E nós vemos isso cumprido em Cristo Jesus. E olha que interessante, nós vemos que o cordeiro imolado por Moisés e passado pelo povo hebreu, o seu sangue nos umbrais da porta, morreu no Calvário. Mas esse mesmo que morreu no Calvário ressuscitou no terceiro dia e disse que iria voltar. Creiamos em sua promessa, firmemos sim um concerto com Deus, crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus e nosso mediador entre Deus e os homens, para que assim nós possamos ser aceitos por Deus, pois somente Ele, o Cordeiro de Deus, é que pode nos limpar dos nossos pecados e nos trazer uma roupa realmente branca, limpa, para que a gente possa se apresentar a Deus como lavadas as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Desejo a todos um bom domingo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem, quiserem perguntar, fiquem à vontade e podem me chamar no privado, no WhatsApp, que eu estarei disponível para vocês. Tenham um bom domingo na paz do Senhor Jesus.